Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Clodoaldo Feitosa, sou um pesquisador independente da espiritualidade e nesse canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal e desenvolvimento espiritual, coisas que são muito importantes para nos auxiliar na nossa jornada aqui no planeta Terra, não é isso? E neste vídeo eu vou falar sobre um assunto muito importante para muitos dos inscritos desse canal que entraram em contato comigo através do e-mail e solicitaram que eu fizesse um vídeo sobre isso, né? Essas pessoas foram ou são testemunhas de Jeová e por isso me pediram uma informação sobre esse tema. E o tema é o seguinte: desconfiança e desilusão com o mordomo fiel e discreto. Antes de tudo, eu gostaria de pedir a você que está chegando agora nesse canal, que se você gostar do conteúdo desse vídeo, que você se inscreva no canal, curta e compartilhe esse conteúdo, porque assim você vai me ajudar muito a levar essa informação para mais pessoas, não é isso? E como vocês sabem, a maioria aqui inscrita no canal sabe, o mordomo fiel e discreto é o corpo governante das Testemunhas de Jeová, ou seja, é a liderança dessa organização, mais especificamente aqueles que elaboram a doutrina seguida pelas Testemunhas de Jeová no mundo todo. Eles se auto-intitulam como sendo ungidos pelo Espírito Santo de Deus e ainda como os representantes de Deus na terra. E com essa autoridade, eles podem alterar ao seu bel prazer a doutrina seguida pelas Testemunhas de Jeová, ato que eles chamam de novas luzes. Ou seja, toda vez que eles querem mudar um assunto, algo que eles consideram que está inadequado ou que está causando problemas para eles, então eles dizem que é uma nova luz, que entenderam a Bíblia, que leram corretamente, né, que meditaram e que chegaram à conclusão que não era daquele jeito, mas sim de outro jeito, né? Então, aí com isso eles conseguem fazer a mudança da doutrina de modo muito fácil, porque tem essa chamada nova luz, tá certo? E recentemente, através do boletim número 2 de 2024, o corpo governante fez uma série de mudanças em sua doutrina que alterou o modo de vida das Testemunhas de Jeová no mundo todo. E eu até falei, né, dessa mudança que aconteceu neste canal, no vídeo intitulado O Fim da Desassociação, que eu vou deixar o link aqui também para você acessar, caso você não tenha visto este vídeo, tá certo? Acontece que, algum tempo depois, né, das pessoas terem assistido esse vídeo, terem me assistido aqui no canal, eu recebi muitos relatos de irmãos e irmãs que afirmam que, apesar de terem gostado das mudanças produzidas, né, realizadas pelo corpo governante, eles começaram a refletir, a pensar e a sentir uma certa desconfiança ou uma certa desilusão com relação ao corpo governante, ou seja, o mordomo fiel e discreto. Porque eles entenderam que quando eles querem mudar uma coisa, eles arrumam um jeito para mudar, né? Desejou mudar, tem uma razão para ser, eles arrumam um jeito. E simplesmente mudam, né? Vão lá, dizem, mudam e acabou. Mesmo sendo algo que anteriormente parecia ser impensável de ser feito, né? E de uma hora para outra passa a ser não somente possível, mas também passa a ser o correto a ser feito. E aí aquele que discorde, aquele que não concorde com a mudança, passa então a ser encarado como um inimigo da organização. Não importa se essa pessoa, por exemplo, passou muitos anos sem dizer sequer um oi a um parente desassociado que não morava na mesma casa que ele, conforme ensina, né, lá aquele livro que eu já passei para vocês em outros vídeos. E agora, né, descobriram que pode fazer, né? Pode dizer um oi para essa pessoa. Só não pode dizer o oi para os ditos apóstatas, mas para uma pessoa desassociada, que não fala mal da organização, pode dizer um oi. Então veja que essa mudança foi uma mudança muito grande. E ainda há casos piores, né? Há muitos relatos, né, que o parente com o qual a pessoa não falava há muito tempo, seguindo à risca o ensinamento do corpo governante, morreu sem falar com essa pessoa. E aí a pessoa começou a sentir, né, um certo remorso, né, por ter passado tanto tempo, às vezes anos, né, sem falar com aquela pessoa por causa de uma ordem da organização e de repente eles chegam com um boletim, simplesmente falam que entenderam melhor,
que agora viram que é diferente, que Deus não pensava assim, que era um entendimento deles e que mudou, né? E aí a pessoa vai ver o quanto de tempo perdido, né, por não ter falado com aquela pessoa. Embora a mudança foi pequena, né? Eles falaram, quer dizer, um pequeno cumprimento, né? Um simples oi, e quando a pessoa vai para a reunião. Mas aí eu pergunto a você, e se daqui a 5 anos, por exemplo, eles disserem, não, pode falar normalmente com a pessoa, e eles vão achar um jeito para fazer isso, tá certo? De você poder falar normalmente com a pessoa. Aí você hoje fala somente um oi quando a pessoa vai para a reunião, né? Aí de repente daqui para lá a pessoa morre. E depois você descobre, né, eles mudam a doutrina de uma hora para outra e diz, não, podia falar, pode falar normalmente, Deus não condena isso, né? Então é uma questão perigosa, né? E foi aí onde começou a surgir a desilusão, né, das pessoas em relação às promessas, né, e às crenças emanadas pelo corpo governante ou pelo mordomo fiel e discreto. Alguns começaram então a refletir no seu íntimo o seguinte: como pode, de uma hora para outra, através de um simples boletim informativo, o corpo governante chegar e dizer: olha, as mulheres agora podem usar calças para ir pregar ou para comparecer às reuniões, e os homens não precisam usar gravatas, né? Somente quando for fazer alguma parte na tribuna. Fora isso, basta ter uma vestimenta assim, um tanto formal, mas não é obrigado mais a usar gravata, né? E eu não sei se vocês lembram, eu assisti o boletim, ele chega e diz, depois que ele fala totalmente da doutrina, se não me engano, o membro do corpo governante que fala isso é o Geoffrey Jackson. Então ele chega e diz assim, antes de terminar, depois que ele fala toda a explicação sobre a desassociação, né, como vai mudar, explica lá os termos bíblicos e tudo, aí ele chega e diz assim, uma coisa que não tinha nada a ver, que ele nem estava falando disso. Mas aí ele diz assim, olha, antes de terminar, o corpo governante pediu para eu dizer a você as seguintes coisas. Aí vai e fala sobre a questão da mudança da vestimenta, né? Que as mulheres poderiam usar calças. Eu recebi notícias, né, de irmãs que disseram, minha nossa, só estavam esperando o irmão dizer, no outro dia já estavam usando calças na reunião e calças para pregar. Bom, então, veja que aí você fica pensando, o que Deus tem a ver com isso, né? Como Deus pode ter uma coisa dessa de mudar assim de uma hora para outra, né? Dá para ver claramente, pelo menos eu enxergo, que é um ensinamento humano, né? Que é uma coisa humana, não é de Deus, não é Deus que criou essa crença, né? O mesmo pode se dizer com relação à barba, né? Eu sou da época, por exemplo, que se você subisse na tribuna com um pouquinho de barba, só um pouquinho, você já era repreendido quando você descesse, né? O irmão chamava você no canto e dizia, olha, tem que fazer a barba, né? Tanto, não sei o quê, tem que... Né? Eu não gosto de barba particularmente porque eu sempre usei o meu rosto assim, embora muitos dizem que eu fico bem de barba, enfim, mas eu gosto mais da minha aparência assim. Mas havia irmãos, na minha época mesmo, que gostariam muito de ter barba. E olha, que ficavam muito bonitos de barba, mas não podia usar, porque se usasse não podia fazer parte lá na tribuna, né? Então, veja só, então essas coisas mudam de uma hora para outra. Coisas que antes eram consideradas como proibidas ou não recomendadas, por exemplo, mudam de uma hora para outra. E aí eu lhe pergunto, e se de repente, que pode acontecer, e eu acredito que vai acontecer logo, hein? Coisas que hoje são consideradas proibidas, como, por exemplo, ir a um aniversário de uma pessoa ou fazer o seu próprio aniversário, né? Então, agora eles proíbem, mas de uma hora para outra eles podem dizer, olha, isso não tem nada a ver, certo? Comemorar aniversário é normal, Natal, entendeu? Ir para uma festa cultural, como aqui no Nordeste nós temos a festa junina, não tem nada a ver, é uma questão de consciência, né? Quando eles disserem isso para você, como é que vai ficar, né, a situação? E se você perseguiu pessoas, até começou a dizer lá o pessoal, olha, fulano de tal está participando lá de tal festa, etc., né? Então, como vai ficar a sua consciência, né? Então, são coisas que a gente precisa refletir, né? A gente precisa pensar nisso, né? Então, ou até mesmo assistir a um culto de outra religião, que hoje eles não permitem, mas eles dizem, olha, não, pode ser que aconteça de uma hora para outra. Todas as religiões, né, você pode participar, desde que você não fique lá na doutrina deles e tal, você pode participar, por exemplo, de um casamento, de um batizado, ou outra cerimônia qualquer, né? Ou imagine só, as Testemunhas de Jeová participando de cerimônias ecumênicas, né? Isso vai acontecer, pode crer, né? Vai demorar um pouco? Possivelmente, mas vai acontecer.
E aí você que hoje obedece cegamente, que, não, né, que segue tudo à risca, que até não gostou dessas mudanças, né, que chega a dizer, eu não gostei dessas mudanças, porque agora pode falar com esse pessoal. Minha gente, né, olha, isso foi uma evolução no meu entendimento para as Testemunhas de Jeová. Eu desejo que eles continuem assim, que não voltem atrás, porque eles já voltaram atrás muitas vezes, espero que dessa vez eles não voltem, né? Então, pensando nessas coisas, né, que começa a surgir também a desconfiança. Ou seja, será que o que eu faço hoje, acreditando ser certo, amanhã também será certo? Ou passará a ser errado? Né? Aí surge, então, a desconfiança. É por isso que tem muitos irmãos e irmãs com desilusão e com desconfiança em relação ao corpo governante. Então, essas mesmas pessoas se perguntaram e me perguntaram, né, por e-mail, como eu devo lidar com esses sentimentos de desconfiança e desilusão. Pois bem, primeiramente eu gostaria de dizer a você que sentir isso é normal diante da situação que as TJs vivem e que você não deve acrescentar a esses sentimentos também o sentimento de culpa. Ou seja, você não é culpado de tais coisas estarem acontecendo, pois a culpa maior, né, por essa desilusão toda e por essa desconfiança, é do corpo governante, né, que fez você acreditar por anos a fios que os mandamentos, que o que eles falavam eram mandamentos de Deus, né, e não deles, seres humanos, que eram mandamentos que você tinha que fazer porque senão você ia perder a sua vida eterna. E aí pronto, aí você acreditou nisso e agora, né, aí surge essa desilusão e essa desconfiança. E também eu devo dizer, né, eu devo ser sincero que aqui eu não estou para passar a mão na cabeça de ninguém. Existe também uma parcela de culpa sua, porque em cada um de nós somos, em última instância, responsáveis pelo que acreditamos e pelas nossas decisões. Foi você quem decidiu parar de falar totalmente com seu pai, ou com sua mãe, ou com seu irmão desassociado, só porque ele vivia noutra casa. E aí você parou de falar totalmente. Por que você parou de falar totalmente com ele? Será que você não poderia dar um oi à pessoa, pelo menos? Né? Então, a organização, ela não colocou uma arma na sua cabeça e obrigou você a fazer isso, não. Foi você que tomou essa decisão, com base em coisas que você acreditou erradamente, né? Erroneamente. Então, de certa forma, existe sim um percentual de culpa sua, mas a maior culpa, o maior culpado é o corpo governante, certo? E está mais do que na hora, então, de você se redimir, de você não mais agir dessa maneira, de você não mais fazer as coisas dessa forma e permitir que aprisionem a sua consciência. Assim sendo, agora que você começou, porque olha, ter desconfiança e ter desilusão em relação ao corpo governante é o começo da tomada de consciência. Então, se a partir de agora você começou a tomar consciência de tudo, de que você pode ter sido manipulado por anos a fio, está mais do que na hora de você tomar as rédeas da sua vida espiritual. Você está dizendo, né, você pode perguntar, né, você está dizendo que eu devo sair da organização? Não, absolutamente, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que você precisa ser espiritualmente independente, certo? Ser espiritualmente independente, ou seja, desconfiar das certezas absolutas que eles te passam através daquela revista Sentinela e daquelas reuniões, especialmente se elas fizerem você fazer ou deixar de fazer algo que você sabe que não tem nada de errado. A lei de Deus está escrita aqui, no nosso coração e na nossa consciência. E nós sabemos quando realmente estamos fazendo algo errado e quando estamos fazendo algo certo. Veja bem, quando estamos fazendo algo errado é porque as nossas ações ou as nossas omissões geram sofrimento para outros seres, humanos ou não, para o nosso planeta ou contra nós mesmos. Aí no fundo nós sabemos, né, que aquilo que nós estamos fazendo é errado, né, nos prejudica as outras pessoas, né? Por isso nós não precisamos que ninguém nos diga que nós estamos certos ou errados. Nós sabemos, nós podemos compreender isso por nós mesmos, porque a lei de Deus está escrita no nosso coração e na nossa consciência. Eu já falei sobre isso em outro vídeo. Mesmo quando eu estava na organização, por exemplo, eu sempre soube que não falar com uma pessoa só porque ela não acredita mais da mesma forma que eu acredito, ou porque supostamente ela teria cometido uma relação sexual fora do casamento, ou outra coisa qualquer, né, uma bebida, se entregar da bebida, isso não podia fazer com que eu parasse de falar com ela totalmente. Então, eu sempre fui muito cuidadoso, né? Mas eu sempre, quando via essa pessoa, eu
balançava a cabeça, dava um oi discretamente e olhava para a pessoa de uma forma amorosa, mostrando a ela que eu dizia, em outras palavras, olha, eu gosto de você e você é importante para mim. Muitas vezes eu fazia isso no banheiro. Eu esperava a pessoa se levantar e ir ao banheiro e eu me levantava mesmo sem estar com vontade, ia ao banheiro e chegava lá e falava com a pessoa. Os que estão me assistindo, que talvez se lembrem dessa época, vão saber que isso é verdade. Assim sendo, essa desilusão e desconfiança é perfeitamente normal. Não acontece apenas com você. O que você precisa fazer é ter uma espiritualidade própria, independente, pois somente assim jamais se decepcionará. Deus não muda, Ele é sempre o mesmo, suas leis também são imutáveis e esse negócio de novas luzes é uma furada, é uma invenção da organização para manipular as pessoas. É claro que assim, o ensinamento humano ele vai progressivamente melhorando, né? E vai tendo novas luzes, entre parênteses, mas essas novas luzes não podem, por exemplo, você está num cômodo, aí uma nova luz seria você acender uma outra luz no outro cômodo, não apagar uma luz e acender outra, porque aí senão não aumentou a claridade, continuou do mesmo jeito. E é assim que a organização faz, ela apaga uma luz para acender outra. Então, isso não é correto, é uma furada. Mas a marcha do progresso, do aprendizado, da ciência, isso sim é uma lei de Deus, uma lei natural. Assim sendo, a organização muitas vezes faz isso e a gente tem que ter cuidado. Você precisa abrir a sua mente e estar sempre disposto a aprender. Não fique restrito apenas às publicações da organização. Existem muitos livros e filosofias e livros de autoajuda que você precisa estudar e que pode ser uma verdadeira revolução em sua vida e em sua mente, tá certo? Eu recomendo a você, por exemplo, que você conheça a filosofia do estoicismo, do espiritismo e várias outras que estão disponíveis atualmente, todas disponíveis em diversas bibliotecas. E essas filosofias nos ajudam muito. Vou até deixar alguns links aqui para você acessar de podcasts de pessoas que falam sobre o assunto, caso você queira, tá certo? Então, para concluir, né, você pode ler o Salmo 146, versículo 3, né, que eu vou ler aqui com você rapidinho, se o tempo me deixar aqui. Salmo 146, versículo 3, que diz assim, ó, não confie nos príncipes, nem nos filhos dos homens, a quem não podem trazer a salvação. Seu espírito sai e eles voltam ao solo. Nesse mesmo dia, seus pensamentos se acabam. Então é isso, né? Devemos acreditar em Deus, tá certo? Uma coisa eu lhe garanto, se você tomar as rédeas de sua espiritualidade, de sua vida, você jamais se decepcionará. E confiando em Deus, aquele que é absolutamente grande em amor, poder, justiça e sabedoria, e não em homens, você jamais se decepcionará, tá certo? Esse é o meu recado de hoje, agradeço muito sua atenção, deixo um abraço para você, deixe o seu like, curta esse vídeo e compartilhe. E até o próximo vídeo. Muito obrigado e até mais.